Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, inicialmente, presidente Lewandowski, quero aqui cumprimentá-lo pela forma com que Vossa Excelência conduziu todo esse processo, desde que iniciou sua participação como presidente desse julgamento, e quero dizer a Vossa Excelência que eu já o admirava bastante, e o meu respeito e admiração só fizeram crescer ao longo desse processo. Meus parabéns. Mas, senhor presidente, nós estamos vivendo hoje no nosso país a maior das farsas da nossa história recente. Talvez equiparável àquela que foi feita em 1937 e denominada Plano Cohen, e que ensejou o golpe de Estado que criou o Estado Novo. Temos um golpe travestido de impedimento, cujo objetivo é tirar uma presidente democraticamente eleita e substituir o projeto que ela defende por uma política que já foi derrotada nas urnas 4 vezes seguidas. 4 vezes seguidas, senhor presidente. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui e, usando da sinceridade, reconhecer alguns pontos que não foram ditos e que também estão por trás dessa decisão de querer afastar a presidenta. O Congresso Nacional, na verdade, nunca engoliu a presidenta Dilma. Não aceitava o seu modo de lidar com a rotina parlamentar, não aceitava a sua falta de gosto de fazer a corte àqueles que ficam encantados com os corredores e os gabinetes do Palácio do Planalto. Tinha pouco tato para negociar cargos e emendas em troca de apoio político. Mas Dilma é assim. Ouvimos aqui reclamações constantes de senadores falando das suas dificuldades em lidar com ela. Mas, senhor presidente, é porque Dilma é diferente no seu agir dos políticos tradicionais. Senhor presidente, acho que houve algum erro com a contagem do tempo. Vamos garantir o tempo para Vossa Excelência. Os 10 Eu minutos. peço que corrija a eventual incorreção. Portanto, isso é um fato. Razões certamente há. Talvez o fato de ter sido seu primeiro cargo eletivo, a sua formação política, a sua trajetória de vida, uma vida muito dura, grande parte vivida na clandestinidade. Ela tem uma forma diferente, é menos flexível. Como disse um ex-ministro dela, ela não gosta de rodar o bambolê. Mas considerá-la criminosa, mas rotulá-la como criminosa, mas julgá-la como criminosa, é uma verdadeira aberração. Dilma conduziu bem o Brasil nos 4 anos do seu primeiro mandato. Depois, os ventos da economia sopraram em outra direção, a oposição não aceitou o resultado legítimo das urnas, atiçaram as ruas. Aliás, o acusador de manhã disse muito bem, lá na Avenida Paulista, mais precisamente no endereço da Fiesp, onde um cidadão que utiliza a estrutura do Sistema S para construir sua vida política, foi um dos iniciadores desse processo de tentativa de cassação da presidenta. A partir daí, trabalharam duramente para deteriorar o ambiente. Patrocinaram uma verdadeira sabotagem política. Apoiaram Eduardo Cunha. Cunha operou para destruir Dilma.
As propostas do ajuste fiscal foram todas elas rejeitadas e, quem sabe, se tivessem sido aceitas hoje, nós não precisássemos estar falando ainda de ajuste fiscal. Bancaram as pautas-bomba e apostaram na bancarrota do Brasil. Foi a crise política alimentando a crise econômica e patrocinaram movimentos organizados com dinheiro dos partidos e de empresários para desestabilizar o governo Dilma. Iludiram milhares de pessoas que foram às ruas atrás de patos amarelos e que agora estão com sorrisos amarelos nas suas faces. Mas é isso que é a elite brasileira, que está muito bem representada por aqueles que foram derrotados 4 vezes nas últimas eleições. Eles pensam e acham que a democracia existe para servi-los. E se a democracia não serve para eles, eles não querem mais a democracia. Desprezam a democracia. São os mesmos que patrocinaram o golpe de 1964. É esse sentido daqueles que patrocinaram também esse movimento de desestabilização de um governo eleito. Mas nós aqui não podemos agir como se fôssemos verdadeiros cretinos parlamentares. Nós não podemos condenar Dilma por crimes que ela não cometeu. Seria uma vergonha para cada um de nós, seria uma vergonha para o parlamento brasileiro, seria uma vergonha para o país inteiro. Não podemos aqui patrocinar esse golpe parlamentar. E não adianta ficarem irritados porque nós usamos a expressão golpe. Não somos nós apenas, é o mundo inteiro, é a opinião pública mundial, são os grandes órgãos da imprensa do mundo. E eu um dia desse vi num desses grupos fascistas de extrema-direita um diálogo em que um militonto dizia assim: o PT comprou a imprensa internacional. Vai ver que foi isso que aconteceu mesmo. Por isso nós não podemos dar sequência ao que ocorre aqui. Em 80 anos o Brasil elegeu 18. Nós tivemos 18 presidentes da República. Desses 18, apenas 8 foram eleitos democraticamente. Desses 8, 3 não concluíram seu mandato. Dilma, dependendo do que fizer esse Senado, pode ser a 4ª. Alguma coisa está errada. Dilma errou. Errou porque convidou para compor a sua chapa na condição de vice o senhor Michel Temer. Mas ela tem um atenuante, o atenuante de que não o conhecia. Foi traída e se arrependeu. Agora, vossas excelências, se votarem nesse impeachment, vão eleger Michel Temer presidente da República, sabendo quem ele é. O que é um agravante. Portanto, não nos façamos aqui de desentendidos. Sim, foi Dilma que escolheu, mas são vossas excelências que podem viabilizá-lo como presidente da República. Vou mais além. Se Dilma errou e cometeu crime, esse Congresso Nacional foi conivente com o crime. A função do Congresso Nacional é fiscalizar os atos do Executivo. Se era tão fácil para Dilma imaginar o pensamento do Tribunal de Contas da União, para nós aqui deveria ser fácil também. Por que nenhum senador, nenhum deputado propôs um decreto legislativo sustando aquelas solicitações de suplementação orçamentária? Porque sabemos que isso não é fácil.
porque nós sabíamos que o entendimento do Tribunal de Contas era diferente do que ele adotou e que quis fazer valer retroativamente para o governo da presidenta Dilma. Senhores senadores, senhoras senadoras, temos uma decisão importante na mão. Podemos entregar o Brasil a um usurpador, a alguém que não tem o voto do povo, a alguém que quer implementar no Brasil um projeto rejeitado pelo povo brasileiro e que, se aplicado, vai nos levar ao caos e à crise permanente. Nós podemos, ao invés de fazer isso, trazer a presidenta Dilma, garantir a realização de um plebiscito e termos eleições diretas, porque sem as eleições diretas, sem a legitimidade do povo, o Brasil vai viver uma crise permanente e sem solução, senhor presidente. Por isso, quero pedir a vossas excelências, não deixemos que a Constituição seja violentada. Não deixemos que o Estado de Direito democrático seja violentado. Não deixemos que a honra, a integridade e a trajetória de uma mulher digna, Dilma Rousseff, sejam também violentados. Não deixemos que a história do Brasil seja violentada. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Espero que consigamos os 28 votos para que o respeito à Constituição continue. Mas podemos perder, mas posso dizer com toda certeza, será uma vitória de pirro, porque em breve o povo brasileiro vai falar de novo e vai dizer muito claramente que não aceita que essa elite brasileira continue a fazer do nosso povo os habitantes da senzala e ela própria a viver nababescamente. Muito obrigado, senhor presidente.